Fala galera, neste vídeo nós vamos estar realizando um build do Ionic no Android Studio. Ou seja, nós vamos pegar nosso aplicativo ali do Ionic, vamos realizar a integração ali com o capacitor e vamos montar o build para o emulador, executando no emulador ali do Android Studio. Beleza galera? Espero que vocês gostem do vídeo e bora lá! Então, galera, a primeira coisa que a gente tem que fazer é configurar corretamente a variável de ambiente Java Home, a Android Home e a Android SDK Root. Então, essas três variáveis têm que estar joinha para que o sistema operacional reconheça nosso emulador rodando e o Ionic também reconheça esse emulador. Nós vamos, na hora que realizar o build, nós vamos apontar esse emulador do Android, ali do Android Studio, e o Ionic tem que reconhecer ele. Além disso, também o Ionic tem que reconhecer o Gradle. O Gradle é um gerenciador de dependências aí, utilizado para desenvolvimento de Java, desenvolvimento aí do Android. Tá ok? Então vamos realizar esses apontamentos aqui. Eu vou entrar lá na pasta etc. Aqui eu vou fazer no Linux, mas no Windows eu vou deixar um link para vocês poderem fazer a configuração aí da Java Home, da Android Home e da Android SDK Root. Então eu entrei aqui no meu etc. Então eu vou editar aqui o meu arquivo bash rc, que no Linux é onde ele configura as variáveis de ambiente. Tá, beleza. Tem essa estruturinha aqui que eu vou deixar aí para quem utiliza o Linux, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. A Java Home eu vou apontar onde está instalado o meu JDK. E mesma coisa para Android Home e SDK Root do Android. Só que aqui no Android Home eu também vou apontar a Build Tools, que é onde está esse Build Tools? Dentro da SDK do Android. Para eu descobrir onde está no Android Studio, lá a pasta JDK, SDK, nós vamos fazer o seguinte, eu vou abrir meu Android Studio aqui. Então eu vou executar aqui meu Android Studio, ele abriu, e aí pessoal, eu vou ter que vir aqui, SDK, né, na configuração dele aqui, ó, SDK Manager, e aí aqui está a localização. Então aqui se eu descer, né, em Languages e Frameworks, Android SDK, e aqui está a localização do SDK do Android Studio, onde ele está apontando. Então nós vamos pegar esse cara e vamos apontar aqui no nosso arquivo bash rc. Então a path, né, vai ser home, né, onde está o meu local lá. A Android Home também será onde está nosso local lá. E dentro da Android Home nós vamos ter, que é, né, a Android Home daí assume esse caminho, nós vamos ter Build Tools lá. Para Android SDK Root, também vou estar apontando todo o caminho da Home até a SDK. Também vamos apontar o emulador e também vamos apontar Platform Tools. Já aqui o Gradle, eu baixei, eu entrei lá, gradle.com, e baixei o Gradle para minha máquina e instalei. E aí eu crio aqui no Gradle, aqui, mas eu exporto também o Gradle, o caminho que ele está instalado,
que é a pasta bin, que ele tem lá os arquivos que executam o Gradle. E salvo o nosso arquivo. Salvei nosso arquivo. Aí, para quem utiliza Linux, vai precisar reiniciar a máquina ou reiniciar ali o bash. Porém, aqui, como eu já tenho tudo configurado, eu não vou precisar fazer esse rolê da reinicialização aí do meu sistema operacional. Aqui eu vou startar já a minha máquina, meu emulador, né? Com o meu Android. Então já está subindo o Android aqui, vamos ver. Tá aqui. Beleza, subiu o Android. Feito isso, galera, eu preciso ver como se, né, o meu sistema operacional está reconhecendo o meu emulador aí Android e meu Android. Como que eu faço isso? Muito simples. Vou voltar aqui no meu terminal e vou adb devices. E aí ele vai listar. Se a máquina virtual aqui, se o nosso emulador estiver desligado, ele não vai listar. Então vamos desligar ele aqui só para ver. Vou desligar ele. Beleza? Desligou. Voltando aqui no nosso terminal. Eu vou dar uma db device. Lista de devices, né, encontrada aqui. Ele não trouxe nenhum. Então nós precisamos inicializar o nosso emulador. Beleza? Vamos para o build. Depois de fazer toda essa exportação aí das variáveis de ambiente, a configuração delas, para que nosso sistema operacional reconheça o emulador aí do Android Studio, nós temos que habilitar o capacitor aí no nosso projeto. Ionic Integrations Enable Capacitor. Se você já habilitou o capacitor e não lembra, né? Ou se ele já vier habilitado aí no projeto do Ionic, ele vai só dar uma mensagem como essa, falando que já está habilitado. Se não, ele habilita e dá uma mensagem que foi habilitado e toca o barco. Beleza? Feito isso, nós vamos fazer a build mesmo, que ele vai pegar o nosso projeto, vai criar lá uma pastinha www, vai otimizar o nosso código ali, o JavaScript, HTML, CSS, e colocar dentro dessa pastinha www. O que vai acontecer? Quando executar o nosso aplicativo lá no Android, a WebView vai chamar esses arquivos da pastinha www e apresentar a interface com o usuário. Beleza? Então vamos fazer o nosso build aqui. Ionic build. Vai executar todo o build ali, otimizando o nosso aplicativo dentro dessa pastinha aí www. Então vamos esperar ele finalizar. Após o build, né, a hora que ele finalizou ali, criou a nossa pastinha, se eu der um listar aqui, nós vamos ver a pastinha www que ele criou aqui, ó. Tá vendo? Então eu vou dar um clear. Vou dar um list de novo, tá aqui nossa pastinha www. Agora nós temos que criar a nossa, né, informar para qual sistema operacional eu vou executar esse aplicativo, né? Nós vamos dar um comando Ionic Capacitor Add Android. No caso que a gente está utilizando o Android Studio, e nós vamos rodar essa aplicação por enquanto em Android. Quando ocorrer para o iOS, eu posso executar também Ionic Capacitor Add iOS, que daí ele cria uma pastinha para os arquivos lá do iOS.
Aqui no caso ele vai criar uma pasta do Android e beleza, ls, aqui a pastinha do Android já criada. Então todos os arquivos de configuração nativas do Android serão criadas aí dentro dessa pastinha, né? E para o iOS é a mesma coisa, tá? Essa pastinha Android vai conter toda a customização nativa referente ao Android e a pastinha iOS. Eu vou criar do iOS só para a gente ver aqui. Então, iOS. E aí ele vai executar e criar a pastinha iOS lá para a gente. Então eu vou dar um listar. Então eu tenho aqui agora a pastinha iOS e a Android. Vou dar um clear. Listar novamente para ficar mais visível. Então aqui o Android, aqui o iOS e mesma coisa, tá? Toda a parte de desenvolvimento lá do iOS nativa vai vir aqui e aí vai rolar a integração entre nosso aplicativo com utilizando esses arquivos que ele contém aqui dentro dessas pastinhas. Beleza? Vamos ver aqui se está ativo ainda o nosso emulador, ADB, Devices. Está ativo. Vou executar o seguinte comando. Ionic capacitor run Android. Ele vai encontrar nosso device, né? Nosso emulador. Eu vou escolher aqui o emulador. Vou dar um Enter. E aí ele vai executar no nosso emulador para a gente. Vou dar Enter. Tá aí, pessoal. Ele finalizou o comando aí de rodar no nosso Android e subiu aqui o aplicativo para o Android, ó, no nosso emulador. Tá vendo? Home, lista de usuários. Esse aplicativo estamos desenvolvendo aqui. Mas para vocês verem, né? Espero que isso tenha ajudado, porque muitas vezes tem coisas essenciais aí para configurações como Java Home, como Android Home, né? A Android SDK Root é importante, né? Pro build do Ionic reconhecer nosso emulador. Tá joia, pessoal? Espero que vocês tenha clareado aí para vocês, tenha ajudado vocês aí, principalmente para quem está começando aí com a parte de mobile. E deixa seu gostei, não gostei, sugestões de vídeos aí. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.